Deus está morto. E nós o matamos. Nenhuma frase abalou tanto o mundo quanto essa. Uma sentença curta, mas que ecoou como um trovão na história da filosofia. Mas Nietzsche não gritava a vitória. Ele fazia um anúncio trágico. O homem moderno havia matado sua própria fé e agora precisava encarar o vazio deixado no lugar. Para entender o que Nietzsche quis dizer, precisamos voltar ao contexto do século XIX. A ciência florescia, as antigas certezas religiosas ruíam, e o homem começava a confiar mais na razão do que em Deus. Mas essa confiança tinha um preço. Ao matar Deus, o homem também matou o sentido que sustentava sua existência. E o que resta quando o céu fica em silêncio? O significado de Deus está morto. Quando Nietzsche escreveu essa frase, ele não estava falando de um assassinato literal. Deus está morto significa que os valores e verdades absolutas que guiavam a humanidade perderam a força. Por séculos, Deus representou a ordem, moral, propósito. Era Ele quem dizia o que era certo e errado, o que valia a pena e o que não valia. Mas com o avanço da razão e da ciência, essa estrutura desabou. O homem descobriu que o universo não tem um centro, que a moral não tem dono e que o sentido da vida não vem pronto. E Nietzsche viu o perigo. Sem Deus, o ser humano corre o risco de cair no niilismo, a sensação de que nada tem importância. Ele descreve o niilismo como um deserto, vasto, silencioso e cheio de eco. É o momento em que todas as verdades morrem e o homem precisa decidir se vai morrer junto ou se vai criar novas verdades. O homem diante do vazio. Imagina um mundo como um palco iluminado por uma única luz, a luz de Deus. Agora imagina que essa luz se apaga. O que resta é escuridão. O homem moderno tateia no escuro procurando algo em que acreditar. Alguns se agarram à ciência como nova religião, outros se refugiam em ideologias, consumo ou promessas fáceis de felicidade. Mas Nietzsche enxergava tudo isso como substitutos frágeis, porque o verdadeiro desafio não era encontrar um novo Deus, era viver sem precisar de um. Deus está morto é, acima de tudo, um convite à responsabilidade. Agora, não há mais ninguém a quem culpar ou agradecer. Somos nós, apenas nós, diante do abismo da liberdade. A moral do rebanho. Nietzsche acreditava que, por medo da liberdade, a maioria das pessoas prefere viver como parte de um rebanho, seguindo normas, tradições, ideais prontos, sem nunca questionar. Essa é a moral do rebanho. Obedecer para pertencer. E para Nietzsche, essa obediência é uma forma de covardia, porque pensar por si mesmo dói. É mais fácil seguir o que todo mundo acredita. Por isso ele dizia: o homem prefere querer o nada a não querer nada. Ou seja, preferimos qualquer crença, mesmo falsa, do que encarar o vazio da incerteza. Mas Nietzsche via nessa escuridão uma oportunidade. Sem Deus, o homem pode finalmente se tornar criador, o artista do seu próprio destino. O nascimento do espírito livre. E é aqui que surge a figura do espírito livre, aquele que tem coragem de viver sem muletas. O espírito livre não precisa de verdades eternas. Ele cria seus próprios valores, molda o próprio caminho e transforma o caos em força. É o homem que diz: eu sou o sentido da minha vida. Nietzsche não via a morte de Deus como o fim da história, mas como o início de uma nova era, a era em que o ser humano finalmente assume o papel de criador de si mesmo. É o nascimento do além do homem, o ser que supera o medo, o ressentimento e a culpa. E essa superação começa dentro de cada um de nós, quando temos coragem de olhar para o vazio e escolher criar. Encerramento. A chamada à criação. Deus está morto não é uma frase de destruição.
É uma frase de libertação. Nietzsche não quer que você a tema, quer que você a entenda como um chamado. Porque quando tudo que era absoluto desaba, surge o espaço para o novo. E esse novo é você. No próximo episódio, mergulharemos no coração da filosofia nietzschiana, a ideia do além do homem, o ser que cria seus próprios valores e se ergue acima da moral do rebanho. Um convite para transformar o caos em arte e a vida em uma afirmação de força e liberdade. Se esse episódio te fez pensar, se de alguma forma te tocou, deixe o seu gostei. Isso ajuda muito o canal a continuar crescendo. E se você ainda não se inscreveu, inscreva-se agora e ative o sininho para acompanhar os próximos capítulos de Nietzsche, a filosofia da superação. A jornada está só começando.